E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer uma análise dos perfis de psicólogos para vocês se inspirarem e conseguirem ter uma noção de como começar um perfil. Óbvio que eu coloco meu perfil sempre à disposição de vocês, tá? Porque é com base nos conhecimentos que eu tive, mas eu também quero que vocês também se baseiem por perfis que têm muito alcance, certo? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois perfis. Um perfil com muita estrutura, ou seja, com um psicólogo que ele tem mais de 100 mil alunos, se não me engano, certo? Num dos programas dele, que é um psicólogo que ensina outros psicólogos também. Ele tem um programa específico, só que na área de clínica. Ele tem o Viver de Psicologia. É um dos psicólogos mais conhecidos hoje no Brasil. E um cara que tem muita estrutura, tem equipe, que faz tudo para ele. Que faz tudo para ele não, né? Porque ele gerencia essa equipe, mas assim, que cuida dessa parte de rede social, estratégica junto com ele. E depois nós temos um outro perfil que provavelmente tenha menos estrutura que ele, mas que tem um alcance incrível, um conteúdo mais simples, mais olho no olho, mas que chega a muitas pessoas, que tem muito resultado. Então, assim, no jogo do Instagram, no jogo das redes sociais, a gente precisa olhar sempre a estrutura que a gente vai ter. Então, ter menos estrutura vai dar menos alcance? Não necessariamente. Agora, o que vai contar nessa questão de estrutura é para onde que tu está indo. E são dois psicólogos que têm objetivos totalmente distintos nesse processo. Então, nós vamos analisar esses dois perfis e ver a diferença e como tu pode usar ele, certo? Como tu pode usar tanto o perfil que tem muita estrutura, como o perfil que tem uma estrutura um pouquinho menor, mas que gera um resultado nas redes sociais. Então, essas são duas coisas que são importantes. Então, nós vamos começar a, com o perfil aqui do Wesley Delanogari. Wesley Delanogari, ele ficou muito conhecido porque ele foi num podcast, certo? Que se chamava o putz, me esqueci o podcast, o primeiro, aquele é o A Deriva, e ele ficou muito famoso pelos cortes que ele fez e pelo conteúdo do podcast dele, né, que foi feito naquele dia. Até vou ajeitar aqui na tela para ficar mais o perfil dele mais em evidência. Então ele fez muito sucesso, ele começou gravando os vídeos dele com base nas aulas. E ele criou o RD, que se chama Reservatório de Dopamina, que é um clube de assinaturas mensal que ele tem. O objetivo do reservatório de dopamina são conteúdos de desenvolvimento pessoal e de neurociência para as pessoas. Eu já assinei o RD, hoje eu não assino mais porque eu não tenho tempo para parar para estudar as aulas, eu tenho muita vontade de voltar a estudar o RD. E é um cara que é um divulgador da psicologia e da neurociência, né, de como funciona o cérebro, de como funcionam nossas emoções e tudo mais. E esse é o produto dele base, ok? Então aqui, ó, Eslen Delanogar, ele é verificado, certo? O perfil dele está como tutor e professor, certo? Ele não atende mais como psicólogo. Ele é doutor em neurociências pela Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal. E aí ele tem a clínica BeHealth, que é a clínica que ele comanda, que outros psicólogos trabalham para ele, certo? Aqui a gente vai ver o reservatório de dopamina, que é essa comunidade que ele tem, e ele faz parte do Instituto PBE, Psicologia Baseada em Evidências, e o Wesley Podcast, que é o programa que ele tem. Depois a gente pode entrar para dar uma analisada no YouTube. 1,7 milhões de seguidores, certo? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é
as publicações. Ele tem 2.430 publicações. Ou seja, é um perfil de 1 milhão e meio, 1 milhão e 700 mil seguidores. E ele tem muito post, certo? Muita publicação. Então é o que eu falo para você sempre, pessoal. Procurem fazer muito post. Procurem errar, procurem entregar o máximo de conteúdo possível. Porque se tu vê um cara que tem 1 milhão e 700 mil seguidores, ter essa quantidade de posts, certo? Ele tem o dobro de posts que eu tenho no meu perfil 1, que é o perfil Vini Lobato, certo? Que eu tenho ele faz 2 anos. Então é muito post, certo? Então isso é legal. Tá. Vamos para as publicações, ok? Publicações. Fixado, uma fotinho dele aqui, né? Que ele tem aquele falando do doutorado dele, que ele terminou agora, né? Então é um post de interação que sempre é válido, né? É um post sobre uma conquista que ele tem, que ele teve, sobre o estudo dele. Então sempre que tu for fazer uma palestra, um conteúdo, algo que seja relevante, tu vai dar uma palestra, tu vai dar uma aula, é importante ter isso porque passa muita autoridade. Então, tu chegar, abrir um perfil e ter uma foto lá numa palestra, ótimo. Aqui, olha só olha a sacada deles aqui, eu achei bem interessante, tá? Tu tem os 2 produtos principais dele fixados. Então, é o RD, que é um post falando o que é o RD, né? Um carrossel explicando o produto base dele. Olha só que interessante, ó. Então tu pode fazer um carrossel, por exemplo, de como funciona a terapia contigo, como é que funciona a psicoterapia. Depois, uma propaganda do PBE, que é a psicologia baseada em evidências, dentro do outro produto que ele tem, que é o Viver de Psicologia, onde ele ensina os psicólogos como ter os manejos clínicos. Então ele tem uma série de profissionais que trabalham com ele, psicologia cognitiva, a DBT, toda aquela turma que fala sobre neurociência e tudo mais, tudo para a prática da psicologia, ok? E vamos para os... Então aqui é o fixado, tá? Então o fixado precisa ser um fixado onde tenha o que é de maior base para ti, entendeu? Seja a coisa mais importante para ti no momento, que é os teus conteúdos, certo? Vamos lá. Aqui, ó. Olha só. Aqui é o primeiro vídeo que tu tem dele. Nós não vamos entrar no mérito do conteúdo. Eu vou mostrar para vocês o formato. O que é o formato desse vídeo? Ele tem uma aula que ele deu, assim como eu dou aula para vocês, e ele fez um corte. A equipe dele fez um corte de uma aula dele. Esse é o formato. Então, tu pode fazer uma live, por exemplo, tu gravar essa live, tu salvar essa live ou aula e tu pegar e fazer um corte dessa live. Serve como conteúdo. Se tu faz uma live de meia hora e tu fala sobre 10 assuntos, tu pode pegar esses 10 assuntos, cortar, salvar e colocar no teu feed. E tu já tem conteúdo. Então esse é o conteúdo aqui, ó. O animal dominante, quando você administra a droga, ele tem um aumento ali da atividade do sistema de recompensa, dá pra ver. Aqui vocês conseguem ver, aí tu consegue ver com força a estrutura dele. Porque assim, ele tem alguém para editar, ok? Então essa pessoa ela faz essa edição para ele. Que, obviamente, por exemplo, eu faço as minhas edições eu não tenho essa estrutura nesse momento, tá? Em algum momento eu vou ter uma estrutura de alguém que faça Ficou um pouquinho mais brilhoso. uma edição do que ele tá falando, ligando, ó, tudo que ele tá falando, vocês veem a legenda ali bonitinha, do corte da aula dele. Então ele pegou um corte assim do conteúdo, ó, e aí ele tá cortando.
né? É uma parte do conteúdo dele. Ó, com bastante corte. Esses cortes a gente consegue fazer no CapCut assim, né? De tu fazer, fala uma coisa, fica mais perto, fala uma coisa, fica mais longe. Tu consegue fazer bem tranquilo, tá? E se vocês quiserem, eu faço uma aula de CapCut pra vocês. Que aquela pessoa que Ok? Esse aqui é o conteúdo. Então, o conteúdo de corte. Não sei se a gente consegue ver os views. Ó, segundo conteúdo, que foi os conteúdos que bombaram em primeiro lugar dele, ó. Podcast, corte de podcast. Então, assim, eu não sei, eu ainda não participei de nenhum podcast, já fiz entrevistas e tal, e o pessoal não tem na minha cidade, eu moro no interior, ainda uma estrutura do podcast. Mas é um corte, certo? É um corte de uma entrevista que ele colocou ali, certo? Então ele estava fazendo uma entrevista e pegou daquela entrevista e fez um corte, assim, corte de conteúdos, né? Live. Outro dia eu fiz um conteúdo ali, né? Como estudar mais e melhor. Então é uma live com conteúdo muito útil, porque ele fala sobre neurociência, então como estudar mais e melhor. Até eu vou assistir essa live que ele está fazendo, né? Abriu o computador, abriu o celular ali, pegou, olha aqui, vou falar sobre como estudar mais e melhor. Eu queria ver se eu conseguia passar. Começando aí uma semana, segunda-feira, dia 29 de abril, Ó, estamos... uma livezinha na semana, que é o que eu falo, para fazer, para trocar uma ideia com a galera. Então nós já temos aqui, ó, 3 tipos de conteúdos. Nós temos 2 cortes, um de uma aula e o outro nós temos uma live completa, ok? Depois, aqui, ó, um post de interação para fazer a galera interagir. Só vale para alunos RD. Escreva o nome da sua aula favorita e explique por que ele merece esse título. Então a importância de tu ter uma comunidade, um pessoal engajado. Isso aqui tu pode falar, tu pode criar a tua comunidade e colocar assim, o post, só vale para quem assistiu meus stories. Né? Então o pessoal vai criando uma interação. Lembra que o Instagram é uma plataforma de interação. Aqui, fotos da viagem dele, de boas, também tu pode colocar, não é contraindicado, por favor, não tenha um perfil que seja só trabalho, 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 é importante tu colocar coisas tuas, coisas pessoais. Inclusive é uma coisa que eu preciso mudar o meu. Olha aqui, ó, outro estilo de post, ó, pesquisa rápida aqui, seja sincero, você considera importante se comunicar bem? Aí ele vai indo, ele vai fazendo pergunta, ó, várias perguntas pro pessoal, ó, ir falando, para criar uma interação. Posts estáticos, ó, e aí ele vai, no final do post, falar sobre, sobre o que vai ter no RD, que é o programa dele lá, que vai ter, ó, sobre oratória em 1 hora de inglês. Eu tô gostando, eu acho que eu vou assinar o RD de novo. Eu acho que eu vou, porque tá legal, tá muito legal os conteúdos dele. Então, olha aqui, ele fazendo uma oferta aqui, ó, de algo. E que tu pode fazer também, tá? Aqui tu pode criar uma interação. Ó, pesquisa rápida, seja sincero, você se considera uma pessoa muito ansiosa? Ponto. Uma fotinho atrás, tua, e deu, tá? Viu? Mesmo ele tendo muita estrutura, vocês viram como ele faz um conteúdo super simples, super acessível, que vocês podem fazer também? Ó, fotinho dele, ok? O Wesley, ele baseia então o conteúdo dele nisso, assim, cortes, coisas falando sobre os produtos dele. Então é importante, pessoal, vocês se venderem, falar sobre os conteúdos. Isso é um grande aprendizado do Wesley. Ele sempre está colocando coisas do negócio dele. Então é muito legal isso. Então uma coisa que tu pode fazer sempre dentro dos teus conteúdos, tu colocar 1, 2 conteúdos que tu fale sobre terapia, que tu fale sobre alguma coisa, que sejam conteúdos que sejam uma coisa mais inteligente, assim, né? Vocês viram que ali o cara começa com uma pergunta, ele pergunta, tu sabe te comunicar? No final, tem ali, ó,
nós temos aulas sobre comunicação no RD. Vai lá que tu vai aprender. Aqui um memezinho, né? Meme é legal, ó. Calma, filha, só aniversário, é muito arrumado. Wesley e o Bruno Perini. Então, o meme é muito fácil de fazer, né? Então até eu vou fazer agora me deu um insight de como fazer meme para psicólogo, porque eu já teve um meme meu que chegou a 75 mil views, só para você ter noção. O meme é bom para quebrar o algoritmo. Como assim quebrar o algoritmo? Te ajudar a dar mais alcance. Ok? Então aqui, né? Então ele baseia esse conteúdo dele nisso. Cortes e coisas que levam ao produto que ele tem, que é o RD. Ponto. Ok? Um cara com muita estrutura, ele tem design, tem um pessoal para fazer o corte. É essa estrutura que ele tem e que faz com que o resultado que ele tenha seja muito grande. Mas isso não impede que tu consiga também fazer uma estrutura muito parecida e que tu tenha os teus resultados. Ok? A turma que tem mais estrutura, ela consegue trabalhar melhor o estratégico. Quem tem menos estrutura precisa colocar a mão na massa para em algum momento ter estrutura. Mas o conteúdo dele é um conteúdo que é muito estratégico. Ele é muito focado para ajudar as pessoas ou fazer esse pequeno pitch para o negócio dele, que é o RD. Eu lembro que eu falo para vocês, não precisa viralizar. Vamos ver uma média de views que ele tenha? Ó, só para mostrar para vocês o quanto que não é tão relevante tu viralizar. Que muitas pessoas, mas o cara tem 1 milhão de views. Tá, mas os vídeos dele, 56 mil views, 189 mil views. Uma live, cara, o cara fazer uma live e ter 224 mil, cara, uma live hoje no Instagram, o cara é muito pica. Não tem como. Então, assim, ó, o engajamento dele, ele bate os 10%. Olha só, bate os 10%. Mas também, em algum momento, ele não quebra a bolha. Ele não sai disso aqui, tá? Mas isso não é importante. Não é importante ele ter 1 milhão de views, até porque conteúdo de conhecimento na rede social sempre tem 70% a menos de visualização. É normal. Vai pegar eu vou botar o perfil da Virgínia para mostrar para vocês, da Virgínia Fonseca. Ó, mas o que é importante aqui, ó? É o cara querer fazer o RD. É o cara querer ir para os produtos dele. Entendeu? Então o cara não está preocupado em fazer um conteúdo viral. Ou ele tá preocupado em entregar a mensagem dele. Então ele tem ali entre 10 com muito custo, aqui é 50% de views. Esse aqui, ó, esse aqui que é 1,5 milhão, é onde que ele está mostrando a prova dele. Legal, né? 1,5 milhão, que não é um vídeo de conhecimento, é um vídeo que ele está fazendo uma prova. Então isso também é um indicador, tá? Que, olha aqui, esse outro aqui, o corte deve estar legal. Ó, sobre ele falando sobre imediatismo. 1 milhão. 1 milhão e 100 mil. Ele tem 1 milhão e 700 mil. Então, esse vídeo aqui tá bom. 1 milhão e 500 mil. Agora, olha a média geral. Né? Quantos posts para frente ainda segue com a visualização baixa? Então, isso não é importante. Aqui ele acertou, a mensagem foi boa, deu 1 milhão de views. Ótimo, perfeito, né? Mas tu vê que o foco do cara não é esse. O foco do cara é entregar o conteúdo. Olha aqui, ó. Vamos pegar uma média da Virgínia Fonseca. Para fazer essa... Para mostrar para vocês, olha a média da Virgínia Fonseca. Ué? Ah, não. Ah, não. Aqui não é... É milhões? É milhões? É, sim, é milhões. Ó, aqui, ó, olha a média dela. Não, é que eu achei que fosse 1.000. Não é, é milhões.
30 milhões, 11 milhões, 12 milhões, eu tomando torta na cara. Engajamento velho, ó, só vai, ó. E 16 milhões. Então, por quê? Porque é entretenimento. Entretenimento. 19, 28, 41 milhões. Tudo milhões, certo? Dancinha lá. Então essa é a diferença de tu fazer um conteúdo. Ou seja, o Wesley lá tá fazendo o conteúdão dele profundo, com um baita conhecimento, um baita conteúdo, o cara consegue, com muito custo, bater 1 milhão. A Virgínia aqui, só com umas brincadeiras, 30 milhões. Por quê? Porque são nichos diferentes. Agora vamos para a segunda parte, da segunda pessoa. Aqui são os conteúdos dele, tá? E depois, em algum momento a gente pode falar. Que é a Psipamela, que ela tem, ó, 100 mil seguidores a mais que o Wesley. Psicóloga, tem cursos, livros, ok? Mas tu vê que o conteúdo dela é bem mais simples que o do Wesley. E aí entra naquilo que eu falo para vocês. Para produzir bem, para chegar num bom conteúdo, foque no simples. Que o simples também gera resultado, assim como o complexo. Ok? Então vamos lá, ó. Corte de podcast, falando sobre relacionamento, falando sobre ficante. Conteúdo que gera identificação. Corte de podcast. Tema quente. Relacionamento é um tema quente. Segundo, corte de podcast também. E esse conteúdo aqui, ela tá olhando pra câmera, hein? Pra mim, ela gravou, que nem o Negro tá fazendo. Mas eu quero pegar um mais simples, ó, uma fotinho dela e tudo. Eu quero pegar um conteúdo mais simples que ela tem sim. Ó. Não é esse aqui. Ó, aqui, ó. Que talvez seja muito parecida com a tua. Era uma vez uma mulher que tinha muito medo de dizer o que sentia. Ela não sabia se ela estava só conhecendo o cara, se eles estavam namorando. Ela tá contando uma história, certo, de relacionamento, tema quente, mas vocês viram que ela não tem nem legenda, certo? E não tem corte. É ela falando de algo. Então, no nosso trabalho, o que a gente é pago muitas vezes é para instruir a pessoa, né? A gente usar nosso conhecimento técnico, mas obviamente a gente precisa estudar muito, precisa se atualizar, mas o mais importante disso, o resultado disso é a gente entregar uma boa mensagem, ou entregar uma boa orientação para as pessoas, ou fazer a pergunta que faça a pessoa se questionar, fazer uma mudança. Então, assim, viram que é o mais importante é o que tu fala? E comentário, ó, comentário. Pamela arrasou, gente, você é maravilhosa, essa mulher é muito sábia, olha aqui, ó, olha, o resultado tá aqui, nesse vídeo. Um vídeo simples, básico. Vamos lá, de novo. Ela mudou, a pessoa desapareceu, sumiu. Você não reconhece por que ela está agindo dessa forma. Você fica se perguntando o que você fez, onde você errou, as coisas pareciam estar andando bem, quando de repente o castelinho desabou. Quem nunca passou por isso, né? Por uma questão que tu tá gostando de uma pessoa, tá ficando com a pessoa desaparece. Olha aqui, ó. Estou passando exatamente por isso, nesse momento. O que devo fazer? Aí a pessoa, isso aí já te gera um conteúdo. O que fazer quando a pessoa não te responde? Ó, tudo lindo e do nada me fala que não vamos mais ficar juntos por telefone. Sempre que falamos olhando olho no olho. Eu me mandei mensagem por 2 vezes, ele visualiza e não me responde. Olha só. Pessoal aqui, ó, falando, trocando uma ideia. Conteúdo simples, sem corte. Ela botou uma legendinha ali e só foi. Ela deve ter levantado de manhã, tomado seu cafezinho, se arrumado, ou tá no consultório, pelo visto, né? O cenário no consultório. Foi lá, de boas. Conteúdo dela. Viram que não tem carrossel que nem tem do Wesley.
não tem conteúdo de venda. O que tem mais? Corte de podcast. Ou, vamos ver o que chega para nós. Aqui. Mas um conteúdo simples, né? Simples e de alto valor. Então, a Pamela, ela é quando tu pensar que tu precisa fazer um conteúdo muito perfeito, a Pamela é um exemplo de que tu tem que fazer um conteúdo simples. Ela... Aí, foto com o maridão, que é importante colocar, é coisa pessoal, ela e o marido dela sempre tá aparecendo por aqui. Aqui, ó, um conselho, que não demore muito para você descobrir seu valor, que não demore muito para você desencanar do que só te distrai do essencial. É um conteúdo lido, que muitas pessoas podem dizer, ah, não, é conteúdo chato. Não, olha aqui, ó, galera. Olha, galera, vindo. Então, o conteúdo dela é um conteúdo simples, só que tu faz num Canva. Isso aqui tu pode fazer, quem tem iPhone, pega um bloco de notas, escreve ali o que tu tá pensando, uma coisa profunda, uma coisa legal pra galera, printa e posta. E aí vocês vão ver que vai ser muito, muito legal. Live terapia. Então, eu escolho o tema, ó. Muito legal. Gerando muita interação. Viu como são perfis que geram interação? Olha aqui, ó, uma foto toda bonitona. Live terapia. E toda vez que ela bota o live terapia, que é no YouTube, ela bota, escolhe o tema 1, 2 ou 3. Vamos ver as médias de views dela? Então nós temos aqui, ó, o Wesley, né, que até 1,5 milhão os últimos posts dele. E uma média de entre 300 mil a 180 mil views. Vamos lá, média 128 mil. Certo? Aqui são 24,9 milhões, se não me engano. Não é milhões, é mil. Ó, 129 mil. Uma pessoa com 1 milhão e 800 mil seguidores. Ó, 149 mil, 250 mil, 62 mil, que é bem abaixo. Aqui tá bem abaixo, ó. 280 mil, 65 mil. Então, vocês viram que tá aqui, ó. Como não são posts de milhões, uma viralização, que nem eu mostrei para vocês da Virgínia, porque é conteúdo de conhecimento. Mas olha só, tu falar para 317 mil pessoas é muito. Se ela tem um consultório lá que ela cobre, exemplo, né, R$300 a consulta, e ela vai engajando com essa galera, ela não provavelmente tem uma fila de espera grande e tem um bom ganho financeiro, fora os programas que ela tem. Então, serve para divulgar o livro? Serve. Ok? Tu pega aqui, ó, tu vai fazer um cálculo de vendas, 317 mil views que ela tem, uma média, né? Tu pega 10%, são 3.170 mil. 70 pessoas. Se cada uma delas compra um livro dela, são 3 mil vendas. Isso que a gente precisa calcular. Esse é o cálculo da coisa. Obviamente que tu precisa, né, ter as ações para isso. Mas viram como ela é um perfil grande, simples, não tem tantos views, mas tem o que? Resultado. Ela sempre mantém, ó. Sempre mantém. Isso é para mostrar para vocês não ficarem tristes quando o post de vocês bater 200 views, 100 views, 50 views. Faz parte do processo, mas vocês viram que ela não para de postar. Ela está sempre postando. Olha aqui, ó. Esse aqui é o vídeo entre quase mais de 20 que nós passamos, que ela tem 672 mil. Sacaram? Sacaram que eu falo para vocês o que é importante? Ok? Ok, galera? Então,
essas são as duas análises dos perfis do Wesley, da Lanogard e da Psipâmela, que hoje são os maiores psicólogos. Quais são os aprendizados que a gente tem? Primeiro, do Wesley, tu pode fazer conteúdos de corte simples, fazer uma live, dar uma aula e cortar. Tu pode fazer carrosséis simples, tu fixar no teu feed o teu trabalho, quem tu é, qual é o teu trabalho, o que tu faz, para as pessoas verem. E tu fazer posts falando do teu trabalho. Então, a cada 5 posts na semana, 2 tu vai falar do teu trabalho. É uma dica, é uma coisa que também vou implementar. O que nós temos da Pamela? Conteúdo simples. Conteúdo que tu vai pegar e tu vai pensar em conteúdos, obviamente, né? Você pode pegar minha última aula que eu falo sobre isso. Mas colocar aquele conteúdo, eu não tenho tempo para gravar, eu não tenho estrutura para gravar, não tenho quem edite, não tem problema, pega o teu celular e faça, se tu não sabe. Esse é o grande aprendizado da Pamela. E tu pode chegar a muitas pessoas com esse tipo de conteúdo. Vocês viram ali quantas mil pessoas ela chegou. E o mais importante nos dois é entender que não é o viralizar que é importante, não é os milhões que é importante. O importante é a tua mensagem sempre estar sendo passada, tu sempre está sendo um gerador de conteúdo. A Pamela tem 3 vezes o número de posts, 7 vezes em relação a mim, que sou um cara que produz posts demais. Então são 7.100 publicações. É muita publicação. Então, foquem em fazer isso. Foquem em criar o conteúdo de vocês da maneira de vocês. Da maneira mais simples possível. Tá bem? Então tá, galera. Vocês gostaram desse conteúdo, comentem aqui embaixo. Novamente eu vou fazer novos conteúdos aí para vocês. Um beijo e até a próxima.